Olá, alunos do curso de Gestão Pública Municipal. Nós iremos apresentar uma análise das principais formas de participação popular e democrática, a atuação dos conselhos, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e o orçamento participativo, desafios e avanços no município de São Luís do Maranhão. O corpo discente é Carmen Celeste, Jandira Kátia, Ruilon Calheiro e Valtilene Costa. E como corpo docente, Poliane das Chagas e a tutora Johanna Soares. Primeiro nós vamos falar da questão da participação popular e democrática. Nesse quesito é importante abordar que essa participação popular ela está prevista na Constituição Federal de 1998 e destes instrumentos a gente vai dar destaque à questão da participação do usuário na administração direta e indireta, a cooperação de associações representativas do planejamento municipal e a participação do cidadão por meio da ação popular. Meu nome é Carmen, irei fazer uma breve abordagem sobre a atuação dos conselhos municipais em São Luís. Então, conceitualmente, os conselhos municipais são órgãos públicos do Poder Executivo local, cujas deliberações expressam as demandas produzidas por seus integrantes, que materializam dessa forma a vontade popular. São configurados como órgãos públicos dotados de natureza peculiar, porque eles têm, de certa forma, função deliberativa, mas não estão sujeitos hierarquicamente ao governo local. Nosso país ele tem um contexto histórico marcado pela falta de participação da sociedade civil, com uma herança social, econômica e política marcada por interesses diversos. A Constituição Federal de 1988 inaugura, nesse caso, uma nova política, quando o legislador constituinte, em função das pressões da sociedade civil organizada, propõe como modelo de atuação a municipalização das políticas públicas com o argumento de que o município, nesse caso, tem melhores condições de assumir as demandas da população, uma vez que está mais próximo e mais atento às questões culturais e regionais. Nesse caso, os municípios ele prevê a participação de diversos segmentos sociais regidos pelo princípio da paridade entre usuários prestadores de serviço público e a sociedade civil. Os conselhos, dessa forma, se configuram como mecanismos de controle, planejamento, implementação e fiscalização das políticas públicas. Devido à efetividade das suas ações e por integrar o próprio contexto constitucional, atualmente eles têm assumido uma atuação crescente, uma importância efetiva como núcleo de participação da sociedade, principalmente nas camadas dos segmentos excluídos, buscando interferir nas decisões governamentais a nível estadual, federal e municipal. A Lei Orçamentária Anual de 2018 ela consegue contemplar a existência de 18 conselhos instituídos no município de São Luís. A nossa pesquisa conseguiu identificar, localizar 12 desses conselhos. Desses 18 conselhos, 9 estão funcionando atualmente na Casa dos Conselhos, com exceção do Conselho Municipal de Educação e do Fundeb, que está funcionando em local específico. Assim, podemos então inferir que a problemática que tem sido enfrentada pelos conselhos e pela sociedade civil é por demais complexa. Abrange, contempla uma certa complexidade no que diz respeito até a questão da participação e requer também, dessa forma, a priorização de novos espaços que ofereçam maiores potencialidades de transformação dessa relação sociedade e Estado. Obrigada. E para dar continuidade ao trabalho, falaremos agora um pouco sobre os conselhos.
O controle social ele significa a participação ativa da sociedade junto aos órgãos governamentais, por meio de suas entidades representativas, tornando-se um aparelho necessário e indispensável para que os direitos do indivíduo sejam realmente respeitados. A Lei Orçamentária Anual de 2018 identifica a existência de 18 conselhos instituídos no município de São Luís. Mas o que realmente a gente percebe o grande trabalho desses conselhos são os Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho da Cidade, né, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o Conselho Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Então, são esses os trabalhos, os conselhos que a gente mais vê serem desenvolvidos, serem mesmo onde existe o controle, onde a sociedade realmente participa, buscando as suas respostas para as suas demandas. E agora também falaremos um pouco sobre o Ministério Público, o papel do Ministério Público. Né? O Ministério Público é um órgão estatal que tem como função zelar pela boa aplicação da lei, pela ordem jurídica e pelo Estado democrático de direito. E foi criado para defender os interesses da sociedade, tomando providência para que se cumpra a lei, quando um grupo de pessoas, a comunidade ou a própria sociedade se sente lesada em algum de seus direitos garantidos por lei. Embora não sendo um poder, o Ministério Público é uma instituição independente e, apesar de ligada ao Estado, ela não é vinculada a nenhuma dos poderes da República, sendo dotada de ampla autonomia administrativa, funcional e financeira, exercendo parte da soberania estatal. Fazem parte do Ministério Público os procuradores e promotores de justiça. No estado do Maranhão existem 31 procuradores e 217 promotores, sendo que 66 destes estão na capital, em São Luís, e os 151 restantes estão nas comarcas do interior. A atuação do Ministério Público Estadual na comarca de São Luís tem se dado na garantia do acesso à justiça da comunidade, né? Que isso é um grande avanço, né? E onde tem sido decisiva para garantir de direitos básicos, garantir acesso gratuito à justiça, dentro do princípio da dignidade humana, onde esses direitos muitas vezes não são proporcionados pelo Estado. O conhecimento sobre direitos e deveres é importante para que a população tenha consciência do seu papel em sociedade. E um dos grandes desafios são a morosidade, né, de não conseguir atender todas as demandas, logo uma demanda muito grande, e que vários municípios não têm um Ministério Público na sua região. Às vezes a comunidade tem que sair, viajar horas para conseguir, né, o Ministério Público para estar atendendo coisas que o Estado teria que estar fornecendo através do nosso pagamento dos nossos impostos. Continuidade aos trabalhos, irei falar sobre o Tribunal de Contas. Os tribunais de contas servem para auxiliar o controle e o bom uso do dinheiro público. Com eles, têm o poder para suspender licitações ou paralisar obras. Conselheiros que desejam enriquecer ilicitamente podem decidir utilizar essa competência para cobrar propina de empresas que mantêm contratos com o Executivo. Quantos são? Os tribunais de contas são órgãos auxiliares ao Poder Legislativo. Eles existem em âmbito federal, estadual e em alguns municípios. Quanto ao federal, é o Tribunal de Contas da União. Os estaduais são 26, sendo um do Distrito Federal, e em alguns estados têm os seus municípios. Para curiosidade, em 22 tribunais de contas estaduais, além das contas estaduais, os órgãos são também responsáveis pela análise das contas municipais dos respectivos estados. Em 4 estados, Pará, Goiás, Ceará e Bahia, além do Tribunal de Contas do Estado, há tribunais de contas de municípios, responsáveis por analisar exclusivamente as contas das cidades das respectivas unidades da federação. O que fazem? Os tribunais elaboram e votam pareceres sobre as contas do Executivo que submetidos ao julgamento do Legislativo. No caso dos estados, as contas são julgadas pelas Assembleias Legislativas. No caso dos municípios, pelas câmaras municipais. Quem são os conselheiros? Cada Tribunal de Contas do Estado tem 7 conselheiros. 4 são escolhidos pela Assembleia Legislativa, 1
é escolhido livremente pelo governador e 2 são escolhidos pelo governador entre os membros da carreira de auditor de contas e de procurador do Ministério Público junto ao tribunal. Quem controla os tribunais? Os conselheiros dos tribunais de contas dos estados são escolhidos e indicados pelo legislativo ou executivo, que em regra tem conexões políticas estreitas com integrantes do próprio governo ou ocupante de cargos eletivos. Isso em si não é um problema se houver um controle da sociedade e de outros órgãos públicos sobre a atividade dos tribunais de contas. Ainda em relação aos tribunais de contas municipais, existem 2 que constam na Constituição, que foi criada antes de 88, que é o de São Paulo e do Rio de Janeiro. O grande desafio foi a criação do Portal da Transparência. Quanto ao avanço, foi a criação de um setor dentro da Controladoria Geral do município para dar maior cobertura às contas da prefeitura. Olá, pessoal. Eu me chamo Ruilon e eu vou apresentar o último tema do nosso trabalho, que é o orçamento participativo. Sobre o orçamento participativo, a gente destaca que ele teve origem com a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988, onde foi estimulada a participação popular na definição das políticas governamentais, através da criação dos conselhos setoriais e de políticas públicas com espaço de controle social. Em suma, nós podemos dizer que o orçamento participativo é um espaço onde os moradores da cidade se reúnem em plenária e decidem as prioridades de investimento para o orçamento municipal do ano seguinte. Essa decisão, na sua maioria, está na mão do povo. Cabe destacar ainda que cada cidade, cada município, ela possui diferentes metodologias para executar o orçamento participativo. Em São Luís, ficou a cargo da Secretaria Municipal Extraordinária de Governança Solidária e Orçamento Participativo, SENGOP. Ela foi criada em maio de 2015, através da Lei 5.974. Todavia, anterior a essa secretaria, existia uma outra secretaria, que era a CEMOP, que era a Secretaria Extraordinária Municipal de Orçamento Participativo, criada em 98 pelo prefeito Jackson Lago. O objetivo dessa secretaria era introduzir o orçamento participativo como instrumento de participação popular na execução de políticas públicas municipais, determinando a priorização dos recursos e de ações nas várias comunidades da capital. A SENGOP, ela tem como competências coordenar, dirigir, articular, supervisionar e acompanhar as prioridades solicitadas pela comunidade, desenvolver e implementar instrumentos democráticos de participação, promover a participação da sociedade civil e de segmentos sociais específicos da população na construção e implementação de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento e à melhoria das condições de vida da população do município, executar o orçamento participativo e qualificar a participação da sociedade civil por meio de capacitação de seus atores. A participação e o acompanhamento dos gastos públicos no município de São Luís foram realizados com um orçamento participativo por ser idealizada unilateralmente pelo poder público, gerou inadaptabilidade com a realidade local devido à pouca conscientização política da sociedade ludovicense. Como desafios, a gente pode destacar justamente uma das competências, que é de capacitar essa comunidade, de fazer com que essa comunidade ela se sinta pertencente e participante dessa questão, que é a questão do orçamento participativo. E como avanços, a gente destaca a questão da própria secretaria da CEMOP, que já é um ganho para essa questão. Todavia, a gente destacou nas pesquisas ainda que não foi encontrado nenhum convite público a essas pessoas a participarem das audiências públicas. Por fim, nossas considerações finais. A participação é um modo de garantir serviços públicos mais alinhados às necessidades e preferências dos usuários,
além de permitir mais controle sobre os estados e suas políticas públicas. A problemática a ser enfrentada pelos conselhos e pela sociedade organizada é por demais complexa e requer maior qualificação da participação, além da priorização de certos espaços que ofereçam maiores potencialidades de transformação das relações sociedade e Estado. O Ministério Público Estadual não atua como acusador, mas como mediador de conflitos e defensor dos direitos, solucionando demanda de forma pacífica. O julgamento das contas tem caráter político. Cabe ao Ministério Público propor ações para pedir ao Poder Judiciário punições a prefeitos ou governadores que tenham violado a lei orçamentária ou a lei de responsabilidade fiscal. A divulgação em tempo real da execução financeira e orçamentária em meios eletrônicos de acesso público é uma exigência legal que a Prefeitura de São Luís vem cumprindo com regularidade. Para que o exercício da cidadania seja satisfatoriamente realizado, o Poder Público Municipal de São Luís deveria firmar parceria com as ONGs que realizam atividades de conscientização popular. Nosso muito obrigada, nossa apresentação. Aqui são as nossas referências das quais nós fizemos a nossa atividade. Muito obrigada.